Primeira Crônicas, capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade, Asser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três filhos lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia, e o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova, e por causa da sua conduta perversa o matou. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Périx e a Zerá. E Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Périx foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carme foi Acar. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. E o filho de Etã foi Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Quelubai, Calebe. Herão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson. Príncipe e líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obede, e Obede gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. O segundo filho foi Abinadab. O terceiro chamou-se Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Asael. Abigail deu à luz a Massa, filho do ismaelita Jeter. E Calebe, filho de Esrom, teve com sua esposa Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Gesser, Sobabe e Ardom. Com a morte de Azuba, Calebe tomou por esposa a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezabel. Algum tempo mais tarde, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai e mestre de Gileade,
e ela deu à luz um filho, que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Gessur e Arã conquistaram Avote Jair, as fazendas Jair, bem como Quenate e suas aldeias ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, a mulher de Esrom, Abia, deu à luz um filho chamado Assur, que foi o fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho primogênito de Esrom, Rão, o mais velho Buna, Orém, Ozem e Aias. Jerameel teve outra esposa, chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Herão, o primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abissur. O nome da esposa de Abissur era Abiail, que lhe deu 2 filhos, Abã e Molide. E os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. Selede morreu sem ter filhos. O filho de Apaim foi Issi, pai de Sessã, que foi pai de Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter também morreu sem ter filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses, portanto, os descendentes de Jerameel. Sessã não teve filhos, apenas filhas. Entretanto, tinha Sessã um escravo egípcio, cujo nome era Jará. Concedeu, pois, Sessã uma de suas filhas por esposa a Jará, seu servo. E esta deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obede, Obede gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elis, Elis gerou Eleasa, Eleasa gerou Simai, Simai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elissama. Estes foram, pois, os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messã, o filho primogênito que tornou-se pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron, Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, que foi a ser pai de Jorqueão. Requém
gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Betesur. E Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, e a moça, e também a Gazes. Arã deu origem à cidade de Gazes, e foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efa e Saafe. A concubina de Caleb, Maaca, deu à luz 2 filhos, Seber e Tiraná. E Maaca ainda teve Saafe, que se tornou pai e líder da cidade de Madmaná, e Seva, que foi pai e líder de Macbena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Estes foram os descendentes de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrate, Sobal, pai e fundador de Kiriate Jearim, Salma, pai e fundador de Belém, e Arefe, pai e fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai e fundador de Kiriate Jearim, foram os habitantes de Oroé, metade dos Manaatitas, e os clãs de Kiriate Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses tiveram origem os Zorateus e os Estaloeus. Os descendentes de Salma foram os cidadãos de Belém e de Atarote, Bet-Joabe. Os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Zoritas e os grupos familiares dos escrivãos que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado e pai da casa de Bet-Reave, clã de Becabe.